Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho do que aconteceu. Não me sinto 100% preparada pra falar disso ainda, não gosto muito de falar sobre isso. Hoje é dia 21 de fevereiro, hoje completa 24 dias desde que nós perdemos a nossa bebê. Mas eu recebo muita mensagem de amigos, de pessoas que gostam da gente, amigos do Brasil, pessoas que ainda não entenderam como o que aconteceu e me perguntam e eu não consigo ficar falando o tempo inteiro sobre o que aconteceu. Então eu decidi gravar esse vídeo pra deixar claro, eu também ainda não entendo direito, eu e a Rafael também a gente não entende direito o que aconteceu, não tem nada certo, nada comprovado do que houve, do que o porquê aconteceu tudo isso, mas eu vou explicar um pouquinho pra vocês do que passou, de como foi que aconteceu. Como eu falei pra vocês, hoje faz 24 dias, foi no dia 28 de janeiro, no dia do aniversário da minha amiga. Quem acompanha até a gente no Instagram viu que no dia 28, que foi o aniversário da Bia, tava tudo bem, a gente tava aqui em casa, eu ainda fiz um bolo pra ela, pra gente bater um parabéns pra ela de noite. Veio gente aqui pra casa, a gente fez algumas coisas pra comer, fizemos decoraçãozinha aqui pra ela e comemoramos o aniversário dela. Isso foi no sábado. E aí na madrugada de sábado pra domingo, que foi que tudo aconteceu. Mas antes, de manhã, na parte da tarde, eu estava já sentindo umas cólicazinhas, mas era uma cólicazinha bem leve. Mas voltando, antes disso tudo acontecer, há mais ou menos, acho que uns 20 dias, 25 dias ou até um pouco antes de tudo isso acontecer, eu comecei a sentir umas dores estranhas. Eu nunca engravidei, era a minha primeira gestação, então qualquer coisinha que eu achava estranho no meu corpo, eu ia ao médico. Eu comecei a sentir umas dores, umas pontadas, sabe, forte, bem assim mesmo, na entrada da pepeca. Umas pontadas estranhas que eu falava, Rafael, isso não é normal, isso não é normal. E eu sempre sentia a bebê muito embaixo. E eu sentia que ela tava muito aqui embaixo e já achava isso muito estranho. E aí eu fui e falei pro Rafael, vamos no médico, essas pontadas eu tô achando estranho, eu acho que não é normal. E eu trabalhava também, né, tava trabalhando normal na época, então eu sentia que quando eu fazia mais esforço, quando eu andava muito, quando eu fazia mais esforço, essa dor parecia que aumentava. E aí, tipo, passava essa dor, depois de 2 dias a dor voltava, era tipo isso. E aí eu falei, Rafael, vamos no médico, porque eu acho que isso não é normal. E aí nós fomos ao médico, aqui onde a gente tava fazendo o acompanhamento e tudo mais, fomos ao médico. Chegando lá no médico, a médica ouviu o coração do neném, tava tudo certo, a gente foi fazer uma ultrassom. Ela me falou que a cabeça da neném estava muito aqui embaixo, que provavelmente as dores que eu estava sentindo era por conta disso. Que a neném estava aqui embaixo, que é o que eu já imaginava, que a neném estava aqui embaixo. Mas a dor pra mim continuava sendo uma coisa assim que não era normal. Me passou um remédio, não me deu baixa, não falou que eu precisaria ficar em casa, então eu continuei trabalhando normal. E foi passando os dias e eu sempre sentindo essa dor, que eu não entendi o porquê dessa dor, mas a médica falou que era normal, enfim. Aí quando foi no dia 28, que foi no aniversário da minha amiga, como eu falei pra vocês, durante o dia eu comecei a sentir essas cólicazinhas, mas tava bem fraquinha, então também, sei lá, achei que era normal, né? Continuei de boa em casa. Aí passou-se o dia, fizemos a festinha dela de noite e fomos dormir. Aí de madrugada começou, tipo, mais forte essas cólicas, e eu lembro que essas cólicas vinha, parava e depois voltava. Eu nunca senti contração, nunca engravidei, era a minha primeira vez. Todo mundo sempre fala que contração é a dor da morte. Eu tava morrendo, então pra mim não era contração. E aí eu tava sentindo essas cólicas, só que eu também não achei normal. Eu falei, Rafael, vamos no médico pra ver o que é isso? Porque as cólicas começaram a aumentar. E aí eu lembro que eu levantei pra me arrumar pra ir pro hospital com o Rafael.
E aí eu fui usar o banheiro, quando eu me passei o papel, tinha um negocinho de sangue, bem fraquinho, um pouquinho de sangue. Ah, já comecei a ficar desesperada, porque sangue, a gente sabe que sangue não é uma coisa boa, né? E as cólicas foram aumentando, passava, depois vinha, foram aumentando, e a gente foi pro hospital. Chegando lá no hospital, eu lembro que eu tava com tanta dor que eu nem consegui fazer minha ficha, nada, já fui entrando. O rapaz já foi me encaminhando e o Rafael terminou lá de dar meus documentos e tal. E aí eu já fui pra sala da enfermeira pra ela me avaliar. Ela me fez algumas perguntas e tal, tentou escutar o coração da neném. Não sei se era o aparelhinho dela ou se o coração da neném já estava, não sei, que estava fraco, não sei. Que eu lembro que de começo ela demorou pra encontrar o coraçãozinho da neném, mas depois encontrou, viu o coração da neném, tava tudo normal. Mas aí me levaram para uma outra sala com a médica, que ela ia me fazer um toque para ver o que estava acontecendo e tal. E aí na hora que ela fez o toque, eu lembro que ela fez o toque, ela olhou para mim e fez tipo assim, balançou a cabeça. Eu já fui ficando desesperada. E o Rafael tava lá fora, ele não pôde entrar comigo, eu tava lá dentro sozinha. Ela fez tipo assim com a cabeça e já começou a passar várias coisas na minha cabeça. Eu só conseguia pedir pra Deus. Eu só conseguia pedir pra Deus não levar minha filha. Pedir pra que ficasse tudo bem, pra que não fosse nada. E que a gente conseguisse, eles conseguissem resolver, não sei. Eu fiquei já desesperada. Aí ela fez o toque, fez assim com a cabeça e chegou perto de mim e falou: "Você já tá com 10 dedos de dilatação." Eu fiquei tipo, como assim? Já comecei a chorar desesperada. Aí ela, você tá com 10 dedos de dilatação. E como você só tem 22 semanas, a neném é muito pequena. Ela não. Você sabe que ela não vai sobreviver. Aí eu comecei a gritar, comecei a chorar desesperada. Aí eu acho que ela saiu pra ir contar pro Rafael, que o Rafael tava na porta. Aí eu escutei ele chorando muito também, já desesperado. Ai, gente, foi muito horrível, credo, foi horrível. Foi o pior dia da minha vida. Eu nunca imaginei que ia passar por isso. Foi horrível, foi horrível. E aí, eu lembro que já foram tirando minha roupa, já foi colocando aquela roupa de hospital. Eu não tava conseguindo nem raciocinar, minha cabeça tava, tipo, pensando várias coisas. E aí já me colocaram numa cadeira de roda e foram me levar pra uma outra sala. Aí me colocaram numa sala sozinha, tinha outras macas lá, mas tava sozinha, me colocaram um monte de remédio no acesso, me colocaram pra tomar um monte de medicamento. E aí eu tive que ficar lá esperando pra ver o que eles iam fazer, eu não conseguia pensar em nada. Tentaram ligar pra um outro hospital, pro hospital de Coimbra, eu acho, que foi o que a médica falou pra gente, que ligaram pro hospital de Coimbra pra ver se havia possibilidade de me transferir pra lá, porque eu acho que lá tinha mais recursos pra neném, talvez pra eles tentarem, sei lá, talvez salvar a vida da neném. Mas aí ligaram lá e diz eles que os médicos de Coimbra falaram que também não ia ser viável fazer essa transferência, porque, tipo, já não tinha mais jeito, sabe? Ai, gente, eu sei que meu mundo desabou. Na hora que ela falou aquilo, que eu vi que tudo aquilo tava acontecendo, eu não tava, tipo, acreditando. Parecia que era um pesadelo. E eu queria acordar, parecia que aquilo não tava acontecendo. A gente planejou tanta coisa. Um dia antes tava tudo bem. E foi até um dia antes que ela tinha mexido, o dia que ela mais mexeu, eu até falei pro Rafael. Ela me acordou com tanto chutinho, ela chutava tanto. Parecia até que era uma despedida já. Ela chutava muito. Um dia anterior eu falei pro Rafael que foi o dia que ela mais chutou, que parecia que ela tava se despedindo já da gente. Ele colocava a mão e ela chutava tanto.
e conversava com ela. Enfim, depois que colocaram a gente naquela sala, eu fiquei lá tomando remédio. A gente ligou pros nossos pais, tá todo mundo no Brasil. A gente não queria dar essa notícia pra eles, mas a gente tinha que falar. Era tipo 5 horas, 6 horas da manhã aqui. Lá no Brasil era 3 horas da manhã, a gente acordou eles. Acordamos eles pra dar essa notícia, liguei pra minha irmã também. Eu não, né, Rafael, porque eu não tinha condições nenhuma de falar. E aí eles ligaram pra Coimbra, falaram que não era viável fazer tudo isso e tal. Ficamos lá ainda. Ficamos ainda um tempão lá, eu sentindo ainda contração, mas as contrações tinham diminuído porque eles colocaram um remédio na minha veia. Acho que pra amenizar um pouco a dor. Aí continuamos lá. E aí vinha um monte de enfermeira, falava algumas coisas pra gente e tal. E aí depois a médica veio de novo, veio fazer um outro toque. E ela já veio com uma bandeja, uma comadre, não sei o nome disso, que coloca embaixo. Quando a pessoa tá internada, eu acho, e não consegue levantar pra usar o banheiro pra fazer xixi. Ela colocou isso embaixo de mim, sem falar nada. Ela veio fazer o toque, de pegar a perna, veio fazer o toque. Ela mesma estourou minha bolsa com o dedo dela. E aí, na hora que ela estourou a bolsa, eu já fiquei, tipo, agora eu sei que já era mesmo, porque ela estourou minha bolsa, só que eu sei que, tipo, não tenho o que fazer mais. A minha filha não vai sobreviver, eu perdi minha filha. Eu fui ficando mais desesperada. Ela estourou minha bolsa. Era 6 e pouca da manhã, 6 horas da manhã. Ela estourou minha bolsa. E aí, na hora que ela estourou minha bolsa, quando eu cheguei no hospital, eu já estava com 10 dedos de dilatação, como eu falei pra vocês. Mas na hora que ela estourou minha bolsa, como a neném era muito pequenininha, a neném subiu. Então a dilatação, que tava 10 dedos, ela retraiu. Então fechou de novo. E eu tive que dilatar tudo de novo pra ter a neném. E aí eu lembro que eu até perguntei se eles iam fazer uma cesárea, porque eu não tava entendendo como que eles iam fazer pra tirar a neném, como que ia ser. Aí o médico conversou comigo e com o Rafael, falou que uma cesárea seria de risco pra mim, pros próximos filhos também, porque a neném era muito pequena, não tinham por que fazer uma cesárea, que eles iam esperar eu dilatar, esperar o processo pra acontecer o parto natural. E aí, não sei, a gente tava lá no hospital sem entender o que tava acontecendo, era muito estranho. Aí depois que ela estourou minha bolsa, aí eu tava tomando os remédios, então a dilatação meio que diminuiu um pouco. Aí depois a dilatação começou a voltar de novo. E eu lembro que eu passei o dia inteiro sentindo dor, o dia inteiro sentindo dor. Amenizava um pouco por conta dos remédios, mas mesmo assim vinha a dor. Aí me levaram para uma outra sala, que era para esperar o processo da dilatação, para fazer o parto. E aí ficou eu e o Rafael lá, nessa sala. Só que eu não tava dilatando, tipo, tava sentindo dor, mas não tava dilatando o suficiente, né? Toda hora eles vinham fazer o toque, mas ainda não tava bom. Vinha fazer o toque toda hora e ainda não tava dilatando o que precisava. E aí, elas falaram que se eu continuasse assim e não tivesse, a dilatação não tivesse evoluindo, elas iam me dar um remédio para poder aumentar as dores e aumentar a dilatação. E aí foi assim que fez. Isso, a bolsa estourou umas 6 e pouca da manhã, umas 8, 9 devem ter me levado para essa outra sala. E aí, como já tinham estourado a bolsa, a neném ficou dentro de mim, tipo, muito tempo. Então foram me dando remédio pra infecção, pra não correr risco de infecção. E eu lembro que quando a gente ficou nessa outra sala, a neném ainda, eu sentia ainda o coraçãozinho dela bater. Eu colocava a mão e eu sentia ainda o coração dela bater, sentia ela mexendo, como se ela estivesse lutando pra tentar, sei lá, sobreviver. Eu acho que ela deve ter sofrido muito. Parecia que ela tava fazendo muita força lá dentro, não sei gente explicar, mas eu sei que ela sofreu muito também. E na minha cabeça eu já só queria que isso acabasse logo, eu não tava aguentando mais. Eu queria que acabasse logo tudo isso, ver o desespero do Rafael também me deixava mais desesperada ainda. E eu queria que isso passasse logo, eu orava tanto a Deus pra que isso acabasse logo. E aí deixaram a gente nessa sala ainda mais o dia inteiro.
E como eu não tava dilatando, eles vieram com o remédio. Aí eu tomei, lembro que eu tomei um pedacinho, deram um pedacinho bem pequeno do remédio pra ver se começava a dilatar. Era um remédio até que colocava embaixo da língua. E aí eu fiquei esperando o remédio diluir. E aí mesmo assim não tava dilatando, só tava sentindo dor, mas não tava dilatando. E aí foi dando acho que 6 horas da tarde, 7 horas da noite quase. Vieram de novo e me deram um remédio pra aumentar. Eu sei que foi instantâneo, me deram uma quantidade maior de remédio. Quando me deram esse remédio, aí eu lembro que as dores começaram muito forte. Aí falaram que as dores iam aumentar. E aí, tipo, ia doer muito. E pra eu não ficar sentindo dor, eles vieram me dar uma anestesia. Eu não sei se no Brasil isso é comum, mas eu acredito que não, porque eu nunca tinha ouvido falar quando eu estava no Brasil. Pra parte normal aqui, eles também dão uma anestesia, que é a peridural. Acho que é, não sei. E aí veio o anestesista, aí eu tive que tomar essa anestesia nas costas. E aí só depois da anestesia que eu consegui descansar, eu tava muito cansada já. Consegui relaxar um pouco, porque a dor, tipo, parou instantâneo, foi na hora. Ele aplicou a anestesia e aí eu lembro que a dor parou, eu consegui até tirar um cochilo. O Rafael tava lá comigo, eu tava tentando não dormir, mas ainda consegui dormir. Lá esperando. Aí a médica falou que quando eu tivesse sentindo alguma coisa, parecendo que alguma coisa queria expulsar, que eu queria expulsar alguma coisa que era pra eu chamar. Aí eu acordei, que eu tava sentindo que tava já ficando alguma coisa molhada, sabe, assim. Tava sentindo um negócio estranho, eu tava de fralda o tempo inteiro. Aí eu pedi pro Rafael chamar a médica. E aí ele foi chamar, eles entraram, já entraram um monte de médico, enfermeiro. Pediram pro Rafael sair, que ele não ia poder ficar lá na sala. Aí me prepararam e foi tudo muito rápido. Então ela só pediu pra eu fazer força, ela fez o toque, viu que a neném já tava bem aqui embaixo. E aí pediu pra eu fazer força, eu lembro que eu fiz força umas 3 vezes, eu queria que isso passasse logo. E antes eu tinha ligado pra minha mãe falou, filha, quando chegar a hora, faça muita força pra sair logo tudo, pra não ficar nenhum resíduo de nada dentro de você, pra isso acabar logo. Então eu queria que isso acabasse logo, eu fiz tanta força, eu fiz muita força, sério. Ela pediu pra eu fazer força, respirar, e quando não aguentasse mais, descansasse, respirasse e fazia força de novo. Eu lembro que eu fiz força 2 ou 3 vezes só. E aí eu senti a neném saindo. Só que na hora que isso foi acontecer, já era 9 horas da noite. Eu fiquei de 6 e pouca da manhã que fora que ela estourou a bolsa até 9 da noite que fora que a neném nasceu. Sofrendo e com a neném ainda na minha barriga. Então, tipo, depois de um tempo a gente tava já preocupado com a minha saúde também, né? Com medo de eu pegar alguma infecção, não sei. E o hospital daqui, eles tratam a gente muito mal. Foram super ignorantes comigo, com o Rafael. Não todo mundo, né? Mas tinha umas enfermeiras lá que só Jesus na causa. A gente já passando por tudo isso, sabe? Enfim, mas eu nem conseguia pensar muito nisso, porque eu só tava pensando na minha filha. E aí eu fiz força, ela saiu. Aí eu lembro que antes o Rafael já tinha conversado com o médico, tinha falado que não era pra deixar eu ver a neném. Eu acho que eu também não ia querer ver mesmo, porque acho que isso ia ficar na minha cabeça. Eu tava tão, sei lá. Depois, ao mesmo tempo, eu fico pensando, acho que era pra eu ter visto ela. Mas eu não ia poder pegar. Ai, não sei. Aí eu lembro que eu tava deitada na maca, assim, só olhando pro teto enquanto eles mexiam em mim lá e faziam tudo que tinha que fazer. E nessa hora só ficar, eu não conseguia pensar em nada, eu não conseguia falar com eles, eu não conseguia responder o que eles me perguntavam. Eu só ficava parada olhando pro teto. A médica perguntava se tava machucando quando ela fazia o toque, eu só fazia assim com a cabeça. Eu não tinha expressão, não tinha reação, não tinha nada. Eu não tava conseguindo nem pensar em nada. E aí, eu só lembro eu escutando o médico falando pra enfermeira e anotando as coisas, e ele só falou, não sei o que, nasceu sem batimentos. E aí eu lembro que eles falaram que a neném ia ser levada pra Porto, pra um laboratório, pra poder fazer análise do que aconteceu e tal. E aí ele falava pra colocar ela junto com a placenta, que era pra levar pra Porto.
E eu escutava essas coisas, só que, tipo, não sei, gente, mais o que passava na minha cabeça. E aí, depois que passou isso, essa parte foi até rápido. E aí, depois que me limparam, trocaram a minha roupa, que eu fiquei toda suja, e me trocaram de maca também, que o lençol tava tudo sujo. E aí, o Rafael pôde entrar depois. Na hora que a gente se viu, aí a gente começou a chorar. Porque eu tava muito aliviada de ver ele, e ele também aliviado de ter me visto com vida, me visto bem, graças a Deus, porque a gente só fica pensando no pior, né? E a gente começou a chorar e eu tava agradecendo a Deus por estar bem também e orando a Deus, né? Eu sei que a gente não entende o porquê de muitas coisas, mas eu sei que Deus sabe o que é melhor pra mim, o que é melhor pro Rafael, o que foi melhor pra nossa filha. A gente agora não entende, mas lá na frente eu sei que a gente vai entender. E eu sei que Deus tem planos lindos ainda pra nossa vida. E que o nosso sonho não acabou, o nosso sonho só foi adiado, né? E eu sei que na hora certa, na hora que Deus permitir, a gente ainda vai poder realizar nosso sonho de ser pais novamente. Eu só peço e oro a Deus para que Deus continue nos dando força, porque não é fácil. Não é fácil passar por tudo isso. A gente nunca imaginou estar vivendo isso. Nunca, nunca. E é só quem passa, quem entende e sabe a dor que é muito difícil. E aí, depois disso tudo, já era mais de 9 horas e o horário de visita lá no hospital sai até as 9, então a Rafael teria que ir embora. Ajeitaram minhas coisas e me levaram pro quarto. Aí o quarto que me levaram era em um corredor com as mães que tinham acabado de dar a luz aos bebês delas. Então eu passei 3 dias e 2 noites ouvindo o choro dos nenéns. A noite toda, neném chorando, e eu só pensava na minha filha. Que eu não tinha ela ali, que eu não ia escutar o chorinho dela. Foi uma tortura, gente, ficar no hospital, vocês não têm ideia. Os neném chorando a noite toda. Primeiro dia eu não consegui comer. Aí eu lembro que tinha uma senhorinha lá no quarto comigo. Quando o Rafael chegou, ela até falou pra ela tem que comer, senão ela vai apanhar. E elas tentavam me dar força, as enfermeiras também quando entravam. E as nenenzinhas chorando lá, os neném chorando nos corredores. Ai, foi uma tortura. E aí viram que a gente tava muito mal, chamaram o psicólogo pra conversar com a gente. A psicóloga vai, chega e leva a gente pra conversar na sala onde foi o parto. Eu olhei assim pra cara do Rafael. Eu não sei onde fica a noção desse povo. Eu sei que foram os piores dias da minha vida, vocês não têm noção. Foi horrível. E aí eu fiquei 3 dias internada por conta que eu estava tomando antibiótico para evitar risco de infecção. Eu fiquei 3 dias no hospital, o Rafael ficava lá o dia inteiro comigo, não saiu de perto de mim em nenhum momento. Se pudesse dormir lá, eu tenho certeza que ele tinha passado os 3 dias lá comigo, ele não desgrudou de mim, ele só saía de perto de mim quando os médicos falavam, né, que ele precisaria sair. Não soltou minha mão nem um minuto, ficou comigo o tempo inteiro. E aí depois de 3 dias a gente veio pra casa. Eu queria só sair de lá o mais rápido possível, eu queria vir pra minha casa. E ao mesmo tempo eu não queria vir pra minha casa porque eu sabia que aqui em casa tudo ia lembrar neném. Eu não mostrei muito pra vocês, nem deu tempo, mas a gente já tinha comprado tudo praticamente. Já tinha tudo, o quarto dela só faltava decorar. A gente fez tudo com muito amor. Mas Deus sabe de todas as coisas. Depois de 3 dias eu vim pra casa. Minha irmã também veio pra cá pra me ajudar e ficar comigo, ela e a Valentina. E depois de 3 dias que eu voltei pra casa,
No segundo dia que eu estava em casa, quando eu acordei com o meu peito muito cheio, muito cheio, muito cheio de leite. Estava muito dolorido. Parecia que estava querendo já empedrar. Eu fiquei 2 dias assim, colocando água gelada, pano molhado nos seios para ver se parava um pocadura. Eu não conseguia mexer o braço, eu deitava que doía muito do lado e eles não tinham passado nenhum remédio para secar o leite. Também não tinha lembrado de pedir. Eu lembro que meu peito tava doendo muito, 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 tava muito cheio de leite. Aí quando eu ia tomar banho, vazava um pouco, eu já começava a lembrar que eu não ia ter minha filha aqui pra amamentar. Meu peito tava cheio de leite, doendo. E eu não tinha minha filha aqui pra dar mamar pra ela, gente. Ai, foi horrível isso tudo, credo. Aí eu mandei mensagem pra nossa enfermeira que tava acompanhando o nosso pré-natal. E ela me passou uma receita para comprar um remédio para secar o leite. Aí a gente foi comprar, Rafael foi comprar. Eu tive que tomar remédio para secar o meu leite, porque tava muito cheio e eu tava com medo de pedrar, não sei, de dar alguma coisa. Ai, gente, que situação, sério. Eu não sei nem como eu tô gravando esse vídeo. Eu falei que eu ia esperar um pouco mais, mas tem muita gente que manda mensagem. Eu sei que tem muita gente que gosta da gente, que queria estar aqui com a gente, dando esse apoio, essa força pra gente e queria saber o que tinha acontecido, né? E eu não conseguia conversar ou ficar falando toda hora a mesma coisa, porque sempre quando eu falo, eu choro, sempre quando eu lembro, eu choro. Eu não consegui entrar no quarto da neném. Eu fui entrar no quarto da neném segunda-feira, porque veio um casal aqui que eles estão esperando um bebê. E eu e o Rafael decidiu que a gente vai vender as coisas da neném, porque a gente não vai ficar aqui nessa casa mais. Mas eu vou gravar um outro vídeo pra vocês explicando melhor. E a gente vai vender as coisas da neném, porque a gente olha, lembra e não tá fazendo bem pra gente. Então a gente decidiu vender as coisas, vender o que a gente comprou e o que a gente ganhou doar, né? Porque, enfim. E aí veio um casal pra ver algumas coisas, e aí antes deles chegarem eu tinha entrado no quarto, e depois também que eles estavam lá com o Rafael no quarto vendo as coisas, eu comecei a lembrar que esses dias a gente tava comprando tudo, e agora eu tô vendendo porque eu não tenho mais minha filha aqui, e aí já me deu outra crise. Então eu prefiro não ficar vendo as coisas dela, sabe? E aí nós decidimos vender as coisas. E é isso, gente. Esse foi o nosso relato, o meu relato. Eu sei que Deus tem planos lindos, como eu já falei. E nessa vida eu acredito e que nada acontece por acaso. Deus sabe de todas as coisas só acontecem porque tem que acontecer. Se Deus permitiu que isso acontecesse na nossa vida, é porque era para acontecer. E às vezes pode ter pessoas que estão assistindo esse vídeo que já passaram por isso, ou estão passando por isso. Eu sei que é difícil, na nossa cabeça não entende, a gente fica, tipo, tentando entender o porquê, fica se perguntando o porquê, fica vendo várias coisas na nossa cabeça. A gente não entende, mas lá na frente a gente vai entender o porquê de tudo isso. E se você tá passando por isso também, eu só peço a Deus que Ele conforte o seu coração também. Assim como Ele vem confortando o meio do Rafael, a gente tem orado muito, tenho lido bastante a Bíblia. E é assim que Deus vem nos consolando, né? E eu sei que lá na frente a gente vai lembrar disso, mas não vai ser mais com essa dor que a gente sente hoje. Porque Deus tem lindos planos pra gente, eu tenho certeza. Eu quis gravar logo pra vocês, assim já tirava todas as dúvidas de vocês. Agora é a vida que segue, viver um dia de cada vez. Se Deus quiser, se for da vontade de Deus, logo logo tem mais um presente. Deus manda mais um presentinho pra gente.